Deus é o nosso guia, a direção, o norte de nossas vidas. Ele é companheiro diário. Precisamos entender de forma ampla que Cristo é o caminho. Muitos acham que isso engloba somente ver lá na frente para onde estamos indo. É muito mais. Estamos indo nele. A vida do Senhor está em nós e nós caminhamos nele. Através de Cristo nos movemos. Isso nos faz lembrar o povo de Israel caminhando pelo deserto. A Bíblia relata em Êxodos capítulo 13, verso 21, durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Tanto a nuvem quanto a coluna de fogo simbolizavam a presença do próprio Deus. O texto que lemos diz: o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo. E no livro de Números vemos que quando a coluna de fogo ou a nuvem paravam, era a ordem de Deus para o povo parar. Aquele povo só se movia sob a ordem e direção de Deus. Lógico que temos liberdade de ir e vir, mas precisamos entender nossa caminhada cristã. Devemos nos mover nesse mundo segundo a orientação de Deus que está tão somente nas Escrituras, sempre pelas Escrituras e com um entendimento correto da palavra. Todavia, Deus cuida de cada um de nós individualmente. Ele abre e fecha as portas na vida de seus filhos de forma particularizada. Ele pode nos impedir de ir a um lugar e nos levar a outro, como fez com Jonas, com Paulo. A direção é dele e cabe a nós estarmos atentos e termos discernimento espiritual. Não entre no ônibus. Ouvi isso de Deus na década de 80. Havia saído do trabalho na companhia de 3 colegas. Quando chegamos perto da praça que o ônibus fazia seu ponto final, percebemos que o motorista estava dando partida no veículo. Começamos a correr para não perder aquele. Quando começamos a entrar, eu ouvi claramente dentro de mim: não entre no ônibus. Parei na mesma hora. Uma de minhas amigas, que morava no mesmo prédio que eu, de dentro do ônibus perguntou: você vai neste? Respondi: não. Precisei esperar o próximo. Mais tarde fiquei sabendo que ali mesmo, na região da Praça 15, o ônibus precisou frear, pois foi fechado por um carro. Uma das colegas que me acompanhavam caiu e o acidente foi sério. O ônibus foi direto para o hospital. Ela precisou ficar com o pescoço imobilizado por meses. Se eu entrasse, provavelmente eu estaria na subida da escada e naquela época os motoristas saíam sem fechar as portas dos veículos. Não estou aqui dizendo que coisas ruins não acontecem conosco e que o cristão não passa por acidentes e dificuldades. Não somos blindados. Não sou também melhor do que a amiga que ficou acidentada. Deus me fez parar. Por quê? Porque assim Ele quis. Não era a hora da Liliana seguir em frente. Naquele momento era o querer de Deus para a minha vida. E é sobre Ele que eu estou falando, não sobre mim. Eu parei para ouvir o Espírito. Não entre no ônibus. Quais são suas experiências que você deveria testemunhar sobre os cuidados de Deus na sua vida? Lembre-se. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuidando de mim.